Bom, irmãos, então, na semana passada, na quarta-feira, né, a gente começou aqui a falar sobre a carta de Tiago, né? Foi um estudo que nós tivemos aqui alguns anos atrás, né? E agora nós estamos vendo de novo, né, conversando sobre esses assuntos dessa carta que é muito prática, né? Que ela nos dá direcionamentos muito bons para a nossa vida, para que a gente possa cumprir, né? E para dar uma reprisada do que a gente falou, que eu fui até do versículo 1 ao versículo 8, a gente falou das provações, que o cristão sempre vai passar por provação. Não existe uma vida cristã que não passe por provação, né? Se você vê alguém pregar, alguém falar que você só vai ter vitória, que você vai viver um mar de rosas, essa pregação ela está errada, porque a vida do crente, a vida do cristão é passar por provação, porque a intenção de Deus é nos moldar a imagem do seu Filho, é nos trazer um caráter aprovado diante da provação, né? E a gente viu que, por que a gente precisa para passar por essas provações? Ter alegria. Paulo, em diversos momentos nas suas cartas, né, aos Romanos, aos Filipenses, fala da alegria de estar passando por tribulações, né? Em momentos de prisão, Paulo falava de alegria, né? No seu último momento de vida, quando ele vai falar com Timóteo lá, ele transparece, ele transborda a alegria mesmo estando diante da morte, né? Então, que a gente possa pedir a Deus essa alegria. Mas como que a gente vai ter essa alegria? Como que a gente vai passar pelas provações? Pedindo fé, né? Aqui nos versículos iniciais, Tiago fala, peça fé, sem duvidar. Que Deus dá essa sabedoria para que a gente possa, né, lidar com as situações da vida, né? Pedir sabedoria com fé, em nada duvidando, porque Deus não tem como conceder sabedoria àquele que duvida, aquele que tem um ânimo dobre, que fica cogitando entre dois pensamentos. Uma hora ele está muito ali firme, buscando, outra hora ele é abatido pelas provações e esfria e cogita abandonar a fé, né? E mediante a isso, ter perseverança nessa busca por sabedoria, nessa busca, né, de ter fé para passar pelas tribulações, se manter perseverante. Naquele dia, né, eu disse que ser perseverante é a capacidade de continuar crendo em Deus, amando a Deus, mesmo quando tudo ao redor está errado, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Isso é ser perseverante em Deus, né? E aí, nós vamos seguir hoje, né, a partir do versículo 9, que a gente vai ler agora. Tiago 1. Tiago 1, versículo 9 ao versículo 11, para a gente iniciar. O irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É bem interessante como o Tiago traz aqui, ele traz duas situações opostas, né? A pobreza e a riqueza. E aqui, pelo que Tiago diz aqui, né? Glorie-se humilde na sua dignidade, rico na sua insignificância. Deus aqui não está sendo contra a pobreza, nem contra a riqueza. Mas ele está tratando aqui como que você age diante disso, diante da sua pobreza, diante da sua riqueza, né? Às vezes o pobre vai ficar pensando, poxa, queria ser rico, queria ter um carro assim, queria isso, e olha para o próximo e ele cobiça, e ele inveja. Quando na verdade, se ele trabalha, se ele luta, se ele tem dignidade, glorie-se nisso, na sua dignidade, no pouco que ele tem. Porque ele está sendo dependente de Deus na sua pobreza. Ser pobre não é um mal, como muitas pessoas já pregaram. Como quem é pobre está cercado por demônios, quem é pobre está em pecado. Não. Debaixo de maldição. Né? Então,
A situação de pobreza, ela é complicada, ela é difícil, é muito difícil às vezes você pregar para quem é pobre, para quem está passando necessidade, está passando fome. Mas o que sustenta alguém que é pobre nessa situação é a esperança. É a esperança num Cristo que morreu por nós e que disse que um dia vai voltar para nos buscar. Eu tenho uma amiga no grupo grupo pequeno lá da igreja lá, que ela é do Togo, né, na África, né? Aí uma das coisas que ela fala que lá, ela não fala muito bem o português, né? Ela até fala, a gente compreende bem, né? Algumas palavras que às vezes ela não compreende muito bem no português, mas ela fala assim, lá a gente é muito alegre, tendo comida ou não tendo comida. A gente sempre canta, a gente sempre dança, estando com a família junto, a gente está alegre. Então, às vezes, a simplicidade das coisas, do que a gente tem na vida, às vezes, eu mesmo me peguei com esses pensamentos. Tem um Honda Fitzinho em 2005, que o câmbio não para de dar tilt, tem hora que apaga tudo, eu falo, meu Deus, não deixa esse carro parar não, só mais um ano pelo menos. Eu tava orando direto, todo dia eu orava, Senhor, faz com que esse carro permaneça, porque eu não sei como que eu vou fazer para trocar não. E muitas vezes eu peguei os pensamentos, as influências ruins, tipo assim, poxa, aí você viu um outro sargento que é igual eu, com carrão. Caramba, como que ele consegue? Eu não consigo, cara. Como é que pode? Não é possível. Sou eu e minha esposa. Mas o Espírito Santo fala, ei, calma aí, pô, não é assim que funciona. Você não sabe da vida do fulano, mas eu sei da sua. Eu quero tratar contigo na tua dificuldade, na tua fraqueza. E eu falei para minha esposa, isso não deve ser um motivo para o nosso coração ficar turbado. É muito pouco para eu ficar preocupado, para minha cabeça ficar turbada e eu, né, ficar questionando a Deus, ficar, poxa, não consigo. E muitas vezes eu não consigo porque são erros que eu tomei, decisões erradas que eu tomei. Né? Mais na frente que a gente vai falar que o Senhor em nada tenta, né, os seus. Nós somos tentados por nós mesmos. Quando chegar lá a gente fala um pouco sobre isso. Então, aquele que é de condição humilde, glorifique-se na sua dignidade, você é dependente de Deus. Sabe? Confie, busque, trabalhe. Eclesiastes vai falar que o homem é digno do sol do seu trabalho. De buscar, de trabalhar. Isso é dignidade. Não tem nada melhor na vida de um ser humano do que a dignidade. Isso é até um princípio do direito que todo mundo fala, a dignidade da pessoa humana. Né? Que o tempo todo isso é falado, que precisamos de dignidade. Precisamos não só viver e ter para comer, precisamos de dignidade. Né? E aí fala do rico também. Rico, glorifique-se na sua insignificância. Porque a sua riqueza passa. A sua riqueza passa. O momento que nós vemos aí, esses anos atrás, ele mostrou isso. Grandes negócios caindo, empresas falindo, pessoas se suicidando porque perderam o seu financeiro. A riqueza não é um problema na nossa vida. A gente conversava sobre isso hoje, né, eu e o Ferreira ali, o Lopes na sessão. O que é o problema é a intenção do coração com a riqueza. Né? E muitas pessoas confiam na instabilidade da riqueza como se aquilo fosse a única segurança que ela tivesse. Quando não é. Porque quem é, né, de um tempo atrás, né, sabe que o presidente, na época lá, confiscou a poupança da população. Teve gente que tinha um dinheiro, juntou um dinheiro a vida toda para comprar um imóvel no fim da vida. Dormiu num dia com esse dinheiro, no outro dia ele não tinha mais esse dinheiro. Instabilidade da riqueza. Sabe, é algo que fugaz, se desfaz, muito fácil. Né? Não estou dizendo que a gente deve ser inconsequente, gastador, né? Já que a riqueza ela é instável, eu vou... Não é isso. Precisamos ter prudência, mas a nossa confiança plena tem que dar em Deus. O que Paulo falava o tempo todo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que ele falava isso? Quando a gente vai alguns versículos para trás, ele fala: sei o que é ter fartura, sei o que é passar escassez. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confiança em Deus independente da situação. É esse o estilo de vida cristão que nós devemos ter.
Amém, meus irmãos? E aí ele continua, né? Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A aprovação aqui, aí vai continuar, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra aprovação e tentação aqui, né? Os estudiosos vão explicar que elas têm, no original, elas têm quase que o mesmo significado ali. O que vai depender é o contexto, né? Nós já falamos isso na semana passada. Toda vez que passamos por aprovação, a intenção de Deus é nos aprovar, moldar a nossa fé, nos tornar maduros, perfeitos, né? De nada tendo falta. E que Ele nos dá sabedoria para passar por essas provações e dá liberalmente. Se você precisa de sabedoria essa semana, por algum momento, por alguma situação que você está passando, Ele vai te dar. Se você pedir com fé, sem duvidar. Semana que vem é outro problema. Deus jamais vai te falar, eu já te dei sabedoria. Ele te concede de novo, Ele é liberal. Ele é, sabe, Ele não tem reservas para conosco. Para nos dar sabedoria, para seguir aquilo que Ele quer para a nossa vida, né? E aí, a tentação vem da onde? Ela vem do nosso coração, né? Aí vem a cobiça, né? Eu gosto muito de ouvir Hernando Dias Lopes e Nicodemos, né? E o Augusto Nicodemos, ele fala, né, que a cobiça, se a gente fosse colocar personagens, é como se fosse uma mulher. Uma mulher muito seduzente, muito, né? Que ela vai lá, te seduz, você cai na cilada dela, você se relaciona com ela, você tem um filho com ela e quando esse filho nasce, esse filho vai e te mata. Parece história de terror, né? Mas isso é o que a cobiça faz. É o que o pecado que há no nosso coração, que a gente precisa lutar todos os dias, faz. Ele vai gerando ali. Isso tudo começa no olhar. No olhar. No olhar, no ouvir. Os olhos te fazem pecar, arranca. É isso aí. Então, irmão, tudo começa de maneira muito, exatamente, muito tranquila, devagarinho, sutil, entendeu? É o caso da vida, né? Sim. Era pra estar lá fazendo, pensando na guerra que os caras estavam, o que tá fazendo? Na janela. Na janela você não tem, né? Uma mulher ali, tudo começou ali. Então, o resto a gente já sabe, né? E se teu norte for bom? Isso aí, todo o seu corpo será luz. Então, por isso que eu gosto muito da carta de Tiago, porque ela é prática. Faça isso. Faça isso. Não tem meio termo. Você não precisa sentir no seu coração para fazer. Ah, estou sentindo que tem... Não. Faça isso e você irá bem, né? Pare de ver o que você tem visto, que te atrapalha, que te seta, e você vai bem. Pare de ouvir o que você tem ouvido. Sabe aquela brincadeirinha de criancinha, de escolinha dominical? Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, né? O Senhor está te vendo, né? Então, aquela coisinha de criancinha que a gente aprende lá na escola dominical, ela é real, é para moldar o caráter da criança, para ela entender que tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, ele pode entrar no nosso coração e fazer um estrago, né? O que Jesus falou? Não é o que sai da boca que contamina, mas é o que entra, porque o que entra desce para o coração. Então a gente precisa ter cuidado com isso o tempo todo. É muito prático isso. É muito prático. Você às vezes tem que tomar atitudes racionais para vencer áreas da vida. Se alguém, sei lá, vamos botar aqui, né? Tá falando de provação e tentação. Ele fala mais na frente, né, que o diabo, né, vai fugir de você, não é isso? Sim, sim. Não sei se é no capítulo 1 ou se é no 2, Tá falando de provação e tentação. A aprovação, ela pode se tornar uma tentação. A gente falou aqui da pobreza e da riqueza. Vamos pegar esse cenário. Alguém que é muito rico já, empresário, só que geralmente quem é rico quer ser mais rico, né? Ele não quer parar de prosperar, de ganhar, de vencer, de isso. Porque a cobiça do coração é essa, querer mais, né?
Você vê que o homem mais rico do mundo que a gente tem aí hoje, o que parece que o cara quer comprar o mundo. O cara quer dominar tudo. É o Elon Musk, né? Já é o Elon Musk? Então, você vê que é isso. Então, 50 anos de idade. vamos botar numa situação real na nossa vida. Somos prósperos, temos a nossa vida, nada nos falta. E surge uma oportunidade aí, ó, coloca 10 mil aqui, que tu vai receber 1.000 todo mês durante não sei quanto tempo. Tu vai pegar o teu dinheiro de volta e ainda vai ter um lucro em cima disso. Pirâmide, né? Dinheiro fácil. Isso é uma aprovação que Deus está te colocando para ver se você é fiel à palavra dele, para ver se você vai sustentar e não cair nisso. E aí, muitas vezes, por conta da cobiça do nosso coração, a gente vai lá e cai, porque dinheiro fácil. Tiago trata do dinheiro porque o dinheiro é algo que realmente revela o que está dentro do nosso coração. Tanto quando você está muito ruim, mal, de grana, quando você tem muito. Ele revela quem você é de verdade. Né? É a raiz. Né? A Bíblia fala, né, Feira, que o dinheiro, o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Então, uma provação na nossa vida, se a gente não tomar a atitude certa de, com fé, pedir sabedoria, de se alegrar em meio à provação, ela pode virar uma tentação. Alguém que se questiona porque perdeu algo. Ah, Senhor, por que eu? Por que eu faço tudo certo? Não existe o porquê, existe o para quê. Qual a intenção de Deus? Conformarmos à imagem do seu Filho Jesus. Amém? Então, irmãos, que a gente não deixe a provação virar uma tentação na nossa vida. Que a gente não deixe a cobiça do nosso coração fazer com que pequemos contra o Senhor, pequemos contra, né, o seu Filho. Que possamos pedir sabedoria para tomar as decisões certas. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito está lá no alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Lembra a brincadeira que a gente faz aqui? Que tudo que há de bom em nós vem de Deus. E o que há de ruim é de nós mesmos. Então tudo vem dele. Toda boa dádiva é de Deus. Tudo vem dele e é por ele e é para ele. Versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Ou seja, o Senhor pegou, com infinidade de amor, nos criou para se relacionar conosco, para ter intimidade conosco, para te conduzir, para te dar um caminho, para te dar salvação, santificação, regeneração, ser adotados como filho dele. A palavra diz que o Senhor revelou coisas da sua criação que até os anjos anseiam saber e não sabem. A palavra de Deus fala que julgaremos os anjos. Isso para mim é meio, caramba. Isso não quer dizer que nós somos especiais, né? A coroa da criação de Deus. Não, é porque Ele é bom e decidiu por amor se comunicar conosco, a nos dar sabedoria liberalmente, a provar nossa fé. Para quê? Nós lemos aqui em cima, para no fim nos dar o quê? A coroa da vida. A provação da nossa fé é para nos dar a coroa da vida. Às vezes eu percebo na igreja, quando a gente fala de vida eterna, salvação, do porvir, o futuro, né? A volta de Cristo. Às vezes eu sinto no meu coração que muitas pessoas ainda não conseguiram assimilar isso. Não conseguiram... realmente a gente não tem como vislumbrar, mas assim, isso não arde no coração. O desejo de estar com Cristo, o desejo de ser guiado por Deus o tempo todo, o desejo de fazer a vontade dele, amá-lo, honrá-lo o tempo todo. Parece que às vezes as pessoas estão ali como uma filosofia de vida, basicamente, de meros princípios religiosos que devemos cumprir, de transparecer ser bom para a sociedade, de ter atitudes boas, mas o coração por dentro ainda não... Sabe aquilo que a gente ouve muito aqui? Senhor, grava a eternidade diante dos meus olhos.
Esse é um sentimento que a gente tem que pedir a Deus para gerar em nós. Por quê? Para que a gente possa viver com esperança. Para que a gente possa viver crendo no amanhã. Para que a gente possa, como muitos exemplos que nós temos na Bíblia, mesmo diante da morte, não renunciaram à fé, continuaram crendo, mesmo diante da morte. Versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Tardio para se irar, tardio para falar. Aqui Tiago já começa a pincelar sobre a língua, né? Que ele fala muito nos capítulos posteriores, né? O coração do homem, ele é como se fosse uma terra com alto potencial de frutificação, né? Porém, desse coração também é onde procedem os maus desígnios. Alguém pode abrir para mim Mateus 15, 19? Quem achar primeiro pode ler. 19. Isso, 15 e 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Amém. Então, Tiago está falando aqui, ó, seja tardio para falar, seja tardio no irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Se a gente pegar uma situação prática que a gente vive aqui, besteira às vezes, situação de estacionamento, você está lá esperando, já aconteceu comigo, você está lá esperando, quando você vai embicar alguém já pum, e você estava esperando, caramba, é ruim, né? Sofreu dano por coisa tão pequena. Aí... E aí você pensa, meu Deus, aí você, né? Como é que você age sabiamente nessa situação? Como que você fala? O que você fala? Não fala nada? Toma atitude? Né? Eu vivi essa situação na prática e, assim, eu segurei o meu ímpeto, o meu coração, mas a minha esposa eu tive que, calma um pouquinho, deixa, a gente acha outra vaga, não tem problema, não vou me estressar, não vou pecar por conta disso, por conta de uma vaga no estacionamento. Então, mas se a gente deixa o nosso coração pecaminoso aflorar, aí não, aí ó, sai, porque eu estava aqui esperando já, não pode ser assim, e aí... Isso serve só como um termômetro pra gente. Exatamente. Com isso. Pequenas coisas, eu penso muito isso, Eu sou capaz de... estourar, de explodir, mirar. Liga na hora ali, mas tu não sai, pega a chave do cara. Imagina uma coisa mais séria. E aí, então, irmãos, eu falei aqui, ó, o coração do homem, ele é uma terra com alto potencial de frutificação. Porém, é do coração também que produz várias coisas ruins. Nós lemos aqui em Mateus 15, 19. Lembra da parábola do semeador, que semeou em terras diferentes, e só uma conseguiu dar fruto, porque as outras tinham espinhos, tinham pedras, né? Não conseguia plantar, descer a raiz. Então, o nosso coração é como isso. E qual é a solução que Tiago dá para isso? Ele fala no versículo 21, ele fala assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós estamos num processo de santificação contínuo, onde nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, o tempo todo. E meio a isso, o Senhor vai nos ensinando a refrear nossa língua, a refrear nossa ira, a pedir mansidão e humildade como Cristo, porque Ele era manso e humilde de coração. Sabedoria, né, para lidar com qualquer tipo de situação, né? Então ele fala aqui, ó, se despoje, joga, sabe, aquele lixo que está lá, escondidinho ainda, coloca diante de Deus. Quantas coisas a gente não carrega do passado, que a gente viveu, que às vezes vem à tona, pensamentos ruins, situações, coisas que ficaram como verdadeiras tatuagens internas na nossa cabeça, que a gente tem que pedir a Deus todo, Deus,
limpa a minha mente, limpa o meu coração, sabe? Aquilo que ficou no passado, eu quero deixar no passado. O Senhor já me perdoou, eu não sou ainda tudo que eu gostaria de ser, mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Então se despoje. E se despoje como? Acolhendo com mansidão a palavra de Deus. Na época que nos foi ensinado aqui, acolher com mansidão era abraçar essa palavra, sabe? Ter humildade para receber e deixar ela fazer o que ela faz, que é transformar a nossa mente, o nosso coração. Né? E essa palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. E tem uma partezinha que fala que a palavra, acolher com mansidão, a palavra em voz implantada. Em algumas versões fala a palavra em voz enxertada. Isso ficou na minha cabeça, enxerto, implante. E eu lembrei, eu tenho alguns hábitos de pessoas mais antigas, né? Eu gosto muito de ver Globo Rural. Acordava cedo, acordava cedo para ver Globo Rural, cara. Eu era o cara que acordava cedo para ver Globo Rural e depois ia para feira andar à toa. Enfim. Enfim. Mas eu lembro que com alguns momentos acontecia enxerto em algumas plantas, em algumas flores, algumas coisas assim. O que o agricultor, o que aquele cultivador fazia? Se ele queria dar uma característica de uma planta vermelha numa planta amarela para dar uma pigmentação, o que ele falava? O que ele fazia? Ele cortava o caule ali, o tronco daquela planta, daquela árvore, pegava uma muda daquela outra planta e colocava ali. E aquilo gerava um processo de cicatrização que aquela qualidade que estava na outra planta começava a ser gerada naquela ali que ele queria. E eu fiquei pensando nisso, é isso que Deus faz com a gente. Por isso que está falando aqui, a palavra em voz implantada. Nós fomos corrompidos pelo pecado. O pecado nos alienou de Deus, do mundo, da criação, do nosso próximo. Mas através de Cristo ele nos religou. E ele, através do processo de santificação, ele vem colocando qualidades que nós não temos, mas que ele tem. Ele vai colocando. Sabedoria. Sabe, se o que vem do coração são coisas ruins, né? Ele coloca em nós os frutos do Espírito Santo, que vence a carne. Bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo aquilo que a gente já leu lá em Gálatas, ele coloca em nós. Quando a gente volta lá em cima, como a gente leu lá, pedindo com fé, sabedoria. Recebendo essa palavra com mansidão, acolhendo de verdade, meditando nela. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Que a gente seja praticante da palavra de Deus, que a gente realmente, eu já parei a pensar nisso, às vezes eu me olhei no espelho de manhã, mas eu não lembro do que eu vi. Se tinha uma remela, se eu limpei meu óculos, se meu cabelo estava, como é que estava o meu cabelo, não lembro. É automático. É automático, eu esqueço da minha... Que não sejamos assim, que sejamos praticantes. Tiago está dando aqui várias orientações para que nós sejamos praticantes verdadeiros dessa palavra. 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, olha a língua mais uma vez, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Olha, Tiago vai falar aqui, né, nos próximos capítulos, como a língua ela é como se fosse um leme de navio. Pensa no navio maior que existe hoje. Depois procura saber qual é o tamanho do leme dele em relação ao tamanho desse navio. É algo muito pequeno. É algo muito pequeno, mas com poder de dar direção enorme. Você vê o tamanho de um leme em relação a um navio, um transatlântico, ele dá a direção àquele navio e fala, como pode algo tão menor em relação ao tamanho desse navio dar essa direção toda? Assim é a nossa língua. E Tiago está falando, se a gente não refreia a nossa língua, a nossa religião é vã. Isso é muito sério. Nós aqui hoje só temos aqui homens aqui, alojamento.
É algo complicado. Algo complicado, não alojamento. Por quê? Porque sempre tem conversas paralelas, sempre tem coisas, né? E às vezes você fica tentado a falar o que não deve, ou a compactuar com algo que não deve. É algo que nós precisamos nos atentar. O homem tem essa facilidade, né, de caçoar, de zombar, mas não é algo que Deus se agrada, né? Aqui a gente falou que se despojando de toda pureza, de toda maldade, de toda coisa ruim. Então a gente precisa pensar nos ambientes que a gente vive para a gente fazer isso, né? E aí, para terminar, 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago está como se Tiago pegasse citando aquilo que a gente já falou aqui. Ame o próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que Tiago está falando aqui, se a gente for traduzir para o que a gente já aprendeu aqui. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu vigor, e ao próximo como a ti mesmo. Então, que os ensinamentos de Tiago possam estar vivos no nosso coração. Que a gente passe pela tribulação com alegria, que a gente peça sabedoria, com fé, sem duvidar, sem cogitar entre dois pensamentos. Que a gente seja praticante dessa palavra, não meramente ouvinte aqui. Talvez hoje à tarde, quando sairmos daqui, na nossa sessão, teremos a oportunidade de agir conforme essa palavra de Deus ou conforme a nossa própria carne. E aí é um momento de provação. Que a gente precisa estar atento à palavra de Deus para não deixar isso virar uma tentação e a cobiça da nossa carne, a cobiça do nosso coração fazer-nos pecar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe nossa vida.